Existe uma classe política, né? Determinadas pessoas de determinados órgãos do governo que, de uma forma indireta, de uma forma secreta, ficam o tempo todo puxando o Brasil para o lado do socialismo, do comunismo. Pessoas que secretamente e muitas vezes abertamente defendem, valorizam Nicolás Maduro, a memória de Hugo Chávez, a memória de Fidel Castro. Eles querem o quê? Que se estabeleça aqui no Brasil o mesmo socialismo comunista que está na Argentina, na Venezuela, em Cuba, por exemplo, ou na Coreia do Norte. Eu lanço sobre eles, né? Esse Salmo 55, 15, o 55, 16. Caia sobre eles a morte, desçam vivos ao Sheol. Aqui na Bíblia de Jerusalém aparece a palavra Sheol, com X, né? Caiam sobre eles a morte, desçam vivos. Outras versões falam, desçam vivos ao inferno, pois o mal se hospeda junto deles, está no meio deles. Pois o mal é a pobreza de espírito. Pois a pobreza de espírito se hospeda junto deles, está no meio deles. Salmo 70, parágrafo 4, Bíblia de Jerusalém. Recuem, cobertos de vergonha, os que riem de mim. Salmo 70, parágrafo 3, Bíblia de Jerusalém. Esta é a minha oração, Bíblia de Jerusalém, contra estes que, de uma forma direta ou indireta, tentam arrastar o Brasil para a mesma situação socialista comunista da Argentina, da Venezuela, de Cuba, né? Lanço sobre eles o Salmo 94, parágrafo 1. Yahvé é Deus, Jesus Cristo glorificado. Yahvé, Deus das vinganças. Aparece Deus das vinganças. Salmo 94, parágrafo 1. Salmo capítulo 94, parágrafo 1. Yahvé é Deus. Yahvé, Deus das vinganças. Aparece Deus das vinganças. Pela destruição destes políticos, destas pessoas que votam nestes políticos, que de uma forma direta ou indireta tentam 24 horas por dia trazer para o Brasil o mesmo regime socialista comunista assassino de Cuba, da Venezuela, da Argentina, da Coreia do Norte, da China. Think out of the box. Pense fora da caixa. E continuo no Salmo 94, ao parágrafo 7 e 8. E pensam, Yahvé nada a ver, o Deus de Jacó nem percebe. Salmo 94, por favor. Parágrafo 8, versículo 8 do Salmo 94. Percebei vós, ó imbecis, consumados, idiotas, quando entendereis? Para onde vocês vão depois da morte? Pouco me importa. Capa. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? Alta Books, editora. O que é educação financeira legítima? Robert T. Kiyosaki. A questão da riqueza e da desigualdade social é o grande dilema moral de nossos tempos. Bernie Sanders, senador socialista de Vermont e democrata presidenciável em 2016. Duas perspectivas, duas soluções. Senador Bernie Sanders, presidente Donald Trump. A lacuna crescente entre os ricos e todos os outros é uma crise moral e uma bomba relógio social.
Bernie Sanders. Bernie Sanders acredita em dar o peixe às pessoas. Donald Trump em ensiná-las a pescar. A proposta do comunismo e do socialismo, a proposta do socialismo-comunismo, que o socialismo é a primeira etapa antes da implantação do comunismo, é o seguinte: a proposta do socialismo-comunismo acredita em dar o peixe às pessoas. E a proposta do Donald Trump, representando o capitalismo, disse também Robert Kiyosaki, a proposta de Trump e eu é ensiná-las a pescar. Preste atenção. O socialismo-comunismo fala em dar o peixe às pessoas. O capitalismo fala em ensiná-las a pescar. Embora discordemos de Bernie Sanders em termos políticos, concordamos quanto aos princípios. Nossa diferença está na solução desse problema crescente. Se acredita em dar o peixe, se acreditar em dar o peixe às pessoas, né? Se acredita em dar o peixe às pessoas, este livro, este volume, não é para você, né? Se você acredita em dar o peixe para as pessoas, como o socialismo comunista, este volume não é para você. Mas se você acredita em ensiná-las a pescar, achará este volume interessante. Então eu pergunto, que socialismo? Que socialismo? Que comunismo? Que Fidel Castro? Né? Que Fidel Castro? Ou que socialismo comunismo? Mateus 13:12, Mateus 25:29, Marcos 4:25, Lucas 8:18, Lucas 19:26, Mateus capítulo 13, parágrafo 12, Mateus capítulo 25, parágrafo 29, Marcos 4, parágrafo 25, Lucas 8, parágrafo 18, Lucas 19, parágrafo ou versículo 26. Né? Porque disse Jesus de Nazaré, né? Não foi Karl Marx. Não foi Karl Marx ou Hegel. Não foi os artífices. Os artífices do socialismo comunista, né? Da engenharia social, estratégia das tesouras, espiral do silêncio. Não foram eles, não. Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Numa linguagem contemporânea, disse Jesus de Nazaré, né? Quem tem muito, recebe ainda mais para ter mais, e em abundância. Porém, quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, perde. Jesus de Nazaré, Mateus 13:12, Mateus 25:29, Marcos 4:25, Lucas capítulo 8, parágrafo 18, Lucas capítulo 19, parágrafo 26. Quem tem muito o quê? Conhecimento, escolaridade. Então, quem trabalha com boa vontade, porém detesta estudar, vira um cavalinho de carrossel. O mercado é como uma carruagem com 6 cavalos. Quem trabalha com boa vontade e também tem disposição e tempo para estudar, aumenta a chance de ser os cavalinhos aumenta a chance de ser o cocheiro ou o passageiro desta carruagem. Porém, quem trabalha com boa vontade, porém detesta estudar ou nunca tem disposição para estudar, será os cavalinhos desta carruagem. Nunca estou dizendo que a formação intelectual ou o estudo garante o sucesso, mas ajuda em muito as pessoas. Nos países de primeiro mundo, a grande maioria da população do povo tem mais escolaridade sim, tem mais leitura sim. E em nosso Brasil, o dia a dia continua o mesmo, o dia a dia dos aborígenes, dos índios, que nunca tiveram contato com a civilização. O dia a dia da grande maioria continua o mesmo. Comer, dormir, se divertir, fumar, bebedeiras nas madrugadas dos feriadões, né? Fumar também o cachimbo da paz. Oséias 4:6, Oséias capítulo 4, parágrafo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
conhecimento, escolaridade. E ainda cito o Salmo 109, versículo 6, ainda na Bíblia de Jerusalém. Salmo capítulo 109, parágrafo 6. Suscita um ímpio contra ele, que o acusador se poste à sua direita. E até na versão Almeida, vem, suscita contra ele um ímpio e que Satanás esteja à sua direita. Parágrafo 8 do Salmo 109. Que seus dias fiquem reduzidos e outro tome o seu encargo. Vamos, que você possa fazer petições desse tipo também, alicerçado também no Salmo 23, no Salmo 91, Salmo 23, mamão com açúcar, né? Salmo 91, mamão com açúcar. Agora Salmo 94, 1, Salmo 55, 15, é uma situação mais séria, não? Então, acredito plenamente nestas emanações, nestes oráculos de Jesus Cristo glorificado, Senhor Jesus Cristo glorificado. E dispenso os favores de Jesus católico romano, Jesus da Assembleia de Deus, Jesus do Silas Malafaia. Dispenso qualquer benefício. Jesus de Ailton José Alves, Jesus, segunda pessoa da Trindade. O negócio é Senhor Jesus Cristo glorificado, de Apocalipse number 1. Apocalipse chapter 1. Apocalipse capítulo 1.